E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, pensa em qualquer aplicativo que a gente usa no dia a dia. Sabe o que todos eles têm em comum? Uma base de dados bem construída. E o coração dessa base, a primeiríssima coisa que a gente precisa entender, são as tabelas. Então hoje, a gente vai botar o capacete de construtor digital e entender, tijolo por tijolo, como é que se monta o alicerce que sustenta todo o nosso mundo digital. Bora lá? Essa frase aqui ela é perfeita, né? Captura a essência da coisa toda. É exatamente como construir uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? Primeiro a gente cava, prepara a fundação, o alicerce. E no nosso universo digital, as tabelas são exatamente isso. Elas são a fundação e, ao mesmo tempo, as paredes que vão organizar, dar forma e, claro, sustentar tudo, absolutamente todos os dados. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de construção. A gente começa pela fundação, claro. Depois, vamos escolher os materiais certos, garantir que cada peça tem uma identidade única, definir as regras da nossa obra e, no final, a gente sai daqui com um banco de dados sólido, confiável. Então, vamos para o primeiro ponto. Ok, então vamos lá, mergulhando de cabeça nisso. Quando a gente fala de tabela, a primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Uma planilha, né? Linhas, colunas, tudo organizadinho. Só que, na real, a história é muito, mas muito mais profunda. É aqui que o negócio começa a ficar poderoso de verdade. Pois é justamente nesse planejamento que a gente separa um sistema que é robusto, que aguenta o tranco, de um sistema que, nossa, vive dando problema. Uma tabela bem planejada, pensa nela como um guarda de trânsito super eficiente. Ela está ali para dizer como os dados são guardados, quais regras eles precisam seguir e, principalmente, qual informação não pode faltar de jeito nenhum. Ela organiza o fluxo. Fechado. Se a gente já entendeu que as tabelas são as nossas paredes, então o que são os tipos de dados? Bom, são os materiais da nossa construção. São os tijolos, o cimento, as vigas de aço. E assim como numa obra de verdade, escolher o material errado, bom, isso pode botar toda a estrutura em risco. E o legal é que cada tipo de dado é como uma ferramenta super especializada. Por exemplo, int, para números inteiros, é perfeito para IDs, para contagens, é rápido, é eficiente. Date já garante que a data vai ser sempre guardada no formato certo, ano, mês, dia, sem zona. Agora, olha que interessante o varchar. A gente define, por exemplo, varchar 100 para um nome. Se o nome for Ana, o banco não vai guardar 100 espaços vazios. Não, ele é esperto, ele vai usar só o espacinho para as 3 letras. Isso pode parecer um detalhe bobo, mas multiplicar isso por milhões de registros. A diferença na velocidade e no custo de armazenamento é brutal. Então, a dica de ouro é essa. Escolher o tipo de dado certo não é só uma formalidade, gente. É arquitetura pura. É uma das decisões mais estratégicas que a gente toma lá no comecinho e que vai ecoar para sempre na performance do sistema. É o segredo para não desperdiçar espaço e para ter um banco de dados que voa. Beleza, já temos as paredes de pé e escolhemos os melhores materiais. Mas agora vem a pergunta: como a gente garante que cada registro, cada cliente, cada produto na nossa tabela tem um endereço único, um jeito de encontrar aquela informação específica sem erro? É aí que entra em cena a famosa chave primária, ou Primary Key. Pensa na chave primária como o RG ou CPF dos nossos dados. A lógica é a mesma. Não dá para ter 2 CPFs iguais, e todo cidadão precisa ter um. Numa tabela com, sei lá, milhões de clientes, é a chave primária que permite ao sistema apontar o dedo e dizer: é esse cara aqui que eu quero com 100% de certeza, sem chance nenhuma de confundir. E olha só como isso funciona na prática, no código. A gente está criando uma tabela de clientes. Tem uma coluna ID, que é um número inteiro, e int, e a gente ainda coloca auto-increment para ele ir numerando sozinho. Daí vem o nome, o e-mail e lá no final a linha mágica, Primary Key ID. Pronto. Com essa pequena declaração, a gente basicamente falou para o banco de dados, a coluna ID é a identidade única de cada cliente, beleza? Se vira aí para garantir que ninguém tem o mesmo ID. Simples, né? Mas é absolutamente fundamental. E as regras são claras e inegociáveis. 2 coisas que uma chave primária nunca, jamais pode ter: valor repetido ou valor nulo, ou seja, vazio. É essa rigidez que faz o sistema ser confiável. Ok, a gente já garantiu que cada linha da tabela é única, por causa da Primary Key. Mas, e as colunas? Por exemplo, a gente não quer que 2 pessoas se cadastrem com o mesmo e-mail, né? Ou, sei lá, um pedido não pode existir sem um cliente. Como a gente define essas regras? Bom, para isso, temos outras 2 ferramentas essenciais: as restrições Unique e Not Null. A restrição Unique é a solução para um problema clássico. Imagina a cena.
2 usuários diferentes tentando criar uma conta com o mesmíssimo e-mail. Vira uma bagunça, certo? Quem recebe o e-mail de recuperação de senha? Pois é, a restrição Unique na coluna de e-mail corta o mal pela raiz. O próprio banco de dados já barra a segunda tentativa. E olha aí no código como é moleza de implementar. Estamos criando a tabela usuários, tem o ID como primary key, a senha e olha ali a coluna e-mail. Depois de definir o tipo dela, varchar sem, a gente simplesmente escreve unique. Só isso, acabou. A partir desse momento, o banco de dados vira um verdadeiro segurança na porta, barrando qualquer e-mail repetido que tente entrar. Ah, e aqui tem uma confusão que é super comum. Qual é a diferença real entre primary key e unique? Pensa num carro. A primary key, que geralmente é o ID, é o número do chassi, é o identificador principal, absoluto e único daquele carro. Só existe um. Já a restrição unique seria, por exemplo, a placa do carro. A placa também tem que ser única, né? Mas não é o identificador principal da estrutura do carro. Então, resumindo, uma tabela só pode ter uma primary key, um chassi, mas ela pode ter várias colunas unique, como a placa, o número do motor e por aí vai. Beleza, agora vamos falar do que é obrigatório. A regra not no. É basicamente a gente dando uma ordem para o banco de dados. É como dizer, escuta, essa informação aqui é essencial. Nem pense em salvar um registro se esse campo estiver em branco, beleza? Dá uma olhada nesse exemplo, uma tabela de pedidos. Faz algum sentido existir um pedido sem ter um cliente atrelado a ele? Óbvio que não. Por isso, a coluna cliente_id está ali, marcada como not no. É obrigatório. Agora, olha a coluna observação. Ela não tem essa regra. Por quê? Porque nem todo pedido vai ter uma observação. É um campo opcional. Então, o not no é essa ferramenta que nos dá o poder de ser rígido com o que é crucial e flexível com o que é secundário. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque, gente, um cliente sem nome, um produto sem preço, isso não é só um campinho vazio. É a receita para o caos. É daí que nascem aqueles relatórios que nunca batem, aqueles bugs bizarros no sistema que ninguém sabe de onde vem. É o começo da perda de confiança nos próprios dados que o sistema gera. Bom, e com isso, a gente está chegando ao final da nossa obra. Agora é hora de dar um passo para trás e admirar como todas essas peças, os tipos de dados, a chave primária, as restrições, se encaixam para formar aquele banco de dados sólido e confiável que a gente queria desde o começo. Então, aqui está a receita do bolo, o checklist para criar uma tabela que não vai dar dor de cabeça no futuro. Primeiro, escolha bem os materiais, ou seja, os tipos de dados. Segundo, dê um endereço único para cada registro com a primary key. Terceiro, impeça duplicatas indesejadas com a restrição unique. E quarto, defina as regras do jogo com o not no. Seguindo esses passos, a chance de dar errado diminui. E muito. E a grande mensagem que fica é essa. Todo esse tempo que a gente investe planejando a estrutura das tabelas, essa fundação, ele se paga, e com juros, lá na frente. É isso que vai garantir que o sistema continue rápido, seguro e confiável, não importa se ele tem 1.000 ou 10 milhões de registros. Isso deixa a gente com uma última reflexão, né? A nossa casa agora tem uma fundação sólida, paredes fortes, tá tudo no lugar. Mas e se os dados que a gente coloca dentro dessa estrutura forem ruins? O que acontece quando, mesmo com a tabela perfeita, os dados são inconsistentes ou simplesmente errados? Bom, aí já é papo para uma outra conversa, para uma próxima construção. E aí, curtiram essa nossa construção de hoje? Se essa explicação foi útil de alguma forma, aquele like, aquele compartilhamento fortalecem demais o nosso trabalho. E fica o convite, claro. Qual outro pilar da tecnologia a gente deveria construir junto aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários e, claro, não esquece de seguir o canal para não perder as próximas obras que vêm por aí. O apoio de quem está aí do outro lado é o que nos move. De verdade, muito obrigado pela companhia e até a próxima.